disse que saíam águas debaixo do limiar do templo para o ocidente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. E me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se encherão pescadores, desde Engedi até em Embraim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como um peixe do mar grande, em multidão extensiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pai, nós queremos orar, pedir compreensão por esta palavra, uma palavra profética que o Senhor deu a Ezequiel, e nós queremos entender através dessa palavra os níveis de governo que está sobre a igreja, as limitações que o Senhor coloca na igreja, as limitações que o Senhor dá para cada um, Senhor, e segundo esse processo o Senhor vai confiando, o Senhor vai realmente liberando, Senhor, as conquistas, liberando, Senhor, as bênçãos, Senhor, que o Senhor nos dê graça nessa manhã, nesse último dia de conferência, onde paramos de olhar para a terra, estamos olhando para o céu, estamos olhando para as coisas espirituais. Dá-nos a tua bênção, peço a tua graça, peço a tua ajuda, peço o teu renovo, peço, Senhor, a tua sabedoria, inteligência. Obrigado pelo momento, Senhor, que vive, de graça, de prosperidade, Senhor, de unção. Ó Deus, peço saúde no meu corpo, para que eu consiga cumprir até o final deste ano tudo que o Senhor mandou fazer. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso não é uma alegoria, é uma maneira bem prática e expositiva de entendermos um grande recado de Deus. Capítulo 46, Ezequiel mostra o que acontece dentro da igreja. Capítulo 47, Ezequiel mostra o que acontece fora da igreja. Por isso que a igreja é a assembleia dos chamados para fora. Nós ouvimos e praticamos lá fora. Não é, a nossa consideração ela não pode ser interna, ela tem que ser externa. Então a igreja é o lugar onde aprendemos e praticamos lá fora. A eclésia, a assembleia dos discípulos que se organizam para fazer a vontade de Deus e praticarem lá fora, ou chamados para fora. Então Ezequiel começa a mostrar aqui na prática, através de uma visão, assim eu compreendi o que acontece fora da igreja, porque o que vivemos aqui
tem que ser praticado lá fora. Eu, na minha humildade, seriedade, eu procuro pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. No momento que eu vivo, é o que eu tenho pregado há 15 anos. Né? Realmente, esse ano, a gente tem colhido, temos colhido mesmo. 15 anos de trabalho, e Deus tem respondido de forma muito material. E a gente está se preparando para dividir, compartilhar essas bênçãos. Né? Temos muita convicção disso. Quando eu comecei a estudar esse tema de níveis, que é isso que nós temos nos níveis, a gente entende que Deus ele vai estar nos dando conforme o nível espiritual que vivemos. E aqui nós vamos ver 5 níveis. 5 níveis de governo, ou de domínio, ou de autoridade, ou de unção, ou de capacitação, que vivemos fora da igreja. Então é muito rico isso. É muito rico. Então Ezequiel tem uma visão onde ele vê da porta do templo saindo águas, e forma-se um grande rio. E Jerusalém, por que Jerusalém? Jerusalém, a nossa Jerusalém, o que é a nossa Jerusalém no sentido contemporâneo, material e prático? É o lugar onde temos segurança. Fiquem em Jerusalém até que do alto recebais poder. Fique no lugar que você se sente seguro, até que alguma coisa maior ou melhor aconteça. Então Jerusalém, 12 portas, tem 12 entradas. Esse ano de 2012, particularmente, tudo que eu pedi no 31, eu recebi, tudo. Eu coloquei uma meta financeira, alcancei. A senhora até me impressionou, né? E vieram coisas até que eu não esperava. Eu fiz alguns alvos, tive alguns alvos, de reforma de casa, compra de alguns bens, e eu alcancei. A única coisa que eu não consegui é ir para Israel, porque não foi nem culpa minha, foi culpa da companhia, que teve um problema que eles falaram que era perigoso naquele momento eu ir para Israel. Mas se eu quiser amanhã, humildemente eu vou. Depende de Deus falar, amanhã a gente dá um jeito e vai. Eu queria que Deus falasse, amanhã, para 7 dias, foi esse número que Deus mandou. Por quê? Só falta isso, gente, esse ano. Mas já não acabou ainda, né? A gente amanhã fala, olha, não, estou indo para Israel. Com toda humildade a gente fala isso, né? Com toda sinceridade de coração, e nós estamos conferindo algumas coisas, mas eu particularmente, só isso que eu não conquistei. O resto, mas o ano não acabou, né? Quem sabe? De repente, Deus realiza isso em nome de Jesus. E Jerusalém tem 12 portas, né? 12 muros, 12 plano do governo, né? Tremendo essas revelações, né? Ano é o ano da totalidade, é o ano do governo de Deus, onde Deus está dando maturidade, onde Deus está confiando responsabilidade. E Jerusalém tem 12 portas, 12 portas. Sede do governo espiritual, tanto judeus como árabes brigam por posse de Jerusalém. Foi ali que Abraão povoou, foi ali onde Abraão morreu, foi ali onde a sede do governo de Davi aconteceu, foi ali que Jesus morreu e ressuscitou. O que mais? Foi ali que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então Jerusalém, ela é o referencial nosso de segurança. Então do templo de Jerusalém correm águas que saem da base do templo em direção às nações. Por isso que Jerusalém tem essa figura política, social, religiosa. Um país tão pequeno, com uma força econômica, bélica, espiritual, as 3 maiores religiões do mundo povoam ali, entendeu? E a primeira aplicação prática é essa: Jerusalém é o meu lugar de segurança. Então o nosso alvo é ir para Jerusalém, a nova Jerusalém, né? O lugar onde Deus predestinou para a nossa alegria e descanso. E Ezequiel tem uma visão, e nessa visão acontece fora do contexto do templo. E é isso que interessa para nós, porque nós estamos preparados para governar a nós mesmos.
nós não tivermos governo das nossas emoções, frustrações, ansiedades, essa saúde emocional não cresce, fica limitado. Depois o governo da nossa casa, o governo das nossas famílias, o governo dos nossos filhos, depois o governo do nosso ministério, do serviço. Então, o obreiro, tem alguns obreiros que unem a quarta prioridade, sustento e ministério de uma forma mais clara, né? Conseguem fazer isso bem. Então, como nós temos a nossa vida secular e o homem espiritual que tem um chamado, né? O presbítero, o diácono, o pastor, aquele que aspira o ministério, e de uma forma graciosa ele consegue conciliar o trabalho secular e o ministério. Nós vemos que algumas pessoas elas se limitam no seu ministério, elas não cumprem essa carreira por falta dessa autoridade, essa sabedoria, essa graça, como nós vimos na vida de José, de conciliar o seu trabalho com o seu ministério. Então, amados, nós estamos recebendo o governo para quê? Ficar em Jerusalém, até que do alto vai poder. Receber esse poder a descer sobre vós o Espírito. Tem um propósito para usarmos esse poder. Esse poder aqui, poder fazer, poder realizar. Não é só espiritual, mas ele transcende a espiritualidade. E Ezequiel aqui contempla essa situação da humanidade fora da revelação no contexto que eles viviam na atualidade. O contexto aqui é um contexto de punição, né, gente? Ou Deus estava preparando o povo para uma grande punição, que era o resultado de uma desobediência, que era o cativeiro. E Deus faz assim. Deus ele tem uma dinâmica tremenda que mesmo que se ele abençoa, ele avisa, vou abençoar. Se ele fala, vou provar, vou provar. Vou testar, então vou testar. Deus ele tem essa dinâmica, ele nunca nos faz algo sem a gente avisar. Ele avisa, você vai passar por luta. Por isso que o homem espiritual ele tem que discernir, entender o momento, fazer a leitura que ele está vivendo. Essa noite eu estou vivendo um momento espiritual, né? Eu não vou ter de madrugada para orar, porque Deus me dá uma palavra, eu quero ver o que está acontecendo. Eu sou lá de Juízes 7. Eu sou ali na sua casa, aqui de Juízes 7. Eu sou lá, você está vivendo, eu ministerialmente é Juízes 7. Deus fala, então o homem espiritual ele tem que ter essa leitura, esse discernimento, como Ezequiel teve. Ezequiel fala do vale do sossego, da questão do coração, tantas outras profecias vindouras de atos, porque às vezes quando nós não temos maturidade de entender, precisamos de uma mentoria, de uma paternidade, né? Precisamos de uma orientação, beleza. Mas tem gente que não tem maturidade mesmo de entender, imaturo. Às vezes o imaturo ele vai para lugares errados, ele é levado por meio de doutrina, ele precisa de um alívio. A pessoa imatura, ela precisa de alívio. Então ela corre, ela não tem ainda aquela maturidade de passar aquilo sozinho, no recôndito do teu tabernáculo na sua casa, então ela vai atrás. Ela quer alívio, ela quer entender o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo. E ele não é discernido por ninguém. Nós recebemos a mente de Deus. Não é? Então a gente às vezes vê algumas atitudes que é da maturidade, né? A pessoa ainda é imatura, ainda não está pronta, né? Para poder receber. E Ezequiel vai falar isso. E eu quero hoje mapear esses níveis de autoridade, esses níveis de governo, de domínio, reino na nossa vida. O primeiro nível aqui está no verso 2. Ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. Eis que corriam as águas ao lado direito, que é o nível do
o governo da separação. É o primeiro nível. E me fez ver. É o nível do ver, do contemplar, do enxergar. Nós vemos que existe um domínio. É aquele princípio do ver o reino, não estar dentro do reino, como está lá em João capítulo 3, na fala que Jesus teve com João Batista: se não nascer de novo, não vê o reino. Então essa fase é a fase do ver as águas. Quer dizer, ver que há uma proposta para as nações, vemos que é uma proposta para o mundo, que é uma proposta para o homem. Vemos que tem essa diferença de santo e profano. É o primeiro nível, que é o nível da pisando nas águas, que é o nível que as águas começam a fluir e o homem está pisando nas águas. É o nível do ver. Aquele nível que nós estamos apenas vendo. Essa foi a primeira figura de um tempo em nossa vida onde estávamos fora do governo de Deus e desconhecíamos os segredos do seu reino. Víamos as pessoas envolvidas com Deus, não entendíamos, estávamos separados por nossos pecados, Isaías 59:2, por nossa cegueira. Isaías ainda vai dizer: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então este nível é o primeiro nível. É o nível quando a pessoa ela se converte, ela está dentro da igreja, ela aceitou Jesus, ela se batizou, ela frequenta os cultos, de alguma maneira ela se envolve, ela não está comprometida, ela está envolvida. Então ela vê, ela entende, ela sabe que do trono de Deus há sanidade para as nações, mas ela ainda é um nível, ok? Talvez você esteja nesse nível, você se envolve, mas ainda não enxergou todo, ainda não se compromete. E está falando de um tempo onde o entendimento do homem estava cego por conta do pecado. Agora o apóstolo Paulo fala de uma cegueira produzida pelo príncipe deste século para impedir o homem de ver no rio de Deus. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam a imagem de Deus, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Muitas pessoas estão vivendo sob esse governo e precisam romper de fé, com excesso de profundeza do rio de Deus. Então é o nível mais baixo. E nós, olha, 90%, aí 80% estão nesse nível, no nível da superficialidade, no nível do envolvimento com as coisas de Deus, não com comprometimento. Então, quando a pessoa vive nesse nível, é emoção. A pessoa ela corre atrás de emoções, ela corre atrás de alívios, de resposta rápida. É como um neném, é um bebê. Um bebê, quando ele está com fome, ele faz o quê? Só para de chorar quando dá o que ele quer. Vou pegar o exemplo do Nicolas aqui. O Nicolas só para de perturbar o Dom Janaína quando ele traz aqui para frente, para tocar a bateria. Então tem muito crente assim. Ele só para de pedir. E quando ele faz o quê? Quando ele recebe o que ele tem. Aí Deus trabalha assim, paulatinamente, porque um pai sábio não vai dar tudo o que o filho quer. Ele vai dar o que o filho precisa. Então esse é o nível. Quer dizer, 90% dos líderes hoje estão vivendo nesse nível da separação, né? Deus está fazendo a separação. Ele está vendo que existe uma cultura maior diante de Deus. Vamos para o segundo nível de governo, segundo nível de domínio. É o nível da curiosidade, que é o verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez
passar pelas águas, as quais me deram pelos tornozelos, pelos artelhos, pelos pés, pelas canelas, que é o segundo nível, que é o nível, as águas que me davam pelos artelhos. Aí a pessoa percebe que existe algo mais profundo por trás dos bastidores, por trás da cortina, e ela vai ver, ela vai querer entender. Nós vamos ver isso mesmo, né? Nós vamos ver isso em Atos 17, 33 e 34, quando Paulo, no herói, começa a chamar o Paulo para falar, e ele deu uma palavra mais bem explicada do que estava acontecendo. E algumas pessoas foram atrás dele para entender melhor. Nós chamamos do governo da curiosidade, que muitos vão para a igreja porque alguma coisa, viu na televisão, viu no rádio, viu o que está acontecendo, eles querem saber mais. Mas a curiosidade vai levantá-lo da praia, mas também poderá aprisioná-lo em uma situação perigosa de ausência de compromisso. Então nós estamos falando de água. Não é? Eu gosto muito, né, de pescar. Não gosto de nadar, nada, mas não gosto. Gosto de pescar. E a gente está acostumado. Mar, rio, praia. Depois que você conhece o Amazonas, o Pantanal, qualquer nível de pescaria é muito baixo. Porque as cataratas do Iguaçu e todos esses fenômenos relacionados à água nos impressionam. E o nível de governo aqui, da curiosidade, as águas que nos dão os artelhos, nos leva a esse tipo de interesse, mas sem compromisso, sem comprometimento, sem a visão da responsabilidade. Então, muitas pessoas, você não entra na água de uma maneira, né, radical, você vai entrando paulatinamente. E é assim que muitas pessoas vão na questão do reino de Deus, elas vão pela curiosidade, vão ali, ficam ali sabendo o que está acontecendo, mas não se compromete, não mergulham, não compram isso. E quando os líderes fazem isso, Deus também se limita, porque Deus, o nosso compromisso determina a ação de Deus. E eu notei um parágrafo aqui que é interessante nós salientarmos. Hoje há também pessoas debaixo desse governo, molhando a ponta dos pés no rio da bênção, com a curiosidade de saber: será mesmo verdade isso? Será que posso ser curado? Será que consigo aquele emprego, aquele dinheiro, aquele casamento? Este governo de curiosidade não me permite avançar e conhecer as profundezas de Deus. Porém, outros passaram este para um governo de ações sem entendimento, mero ritualismo. Então, o governo da curiosidade, quando as águas chegam nas canelas, a pessoa vai entrando, né? Ela molhou o pé, né? Divisão, está vendo que tem água. Depois, ela foi entrando: eu quero isso. Mas isso é perigoso, porque senão, se isso não for trabalhado, vira ritual. Não tem compromisso, fica superficial. Né? Vamos ler o texto lá de Atos 17, 33 e 34, para a gente entender melhor a base dessa visão, o nível de governo da curiosidade. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, que era um grande filósofo, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, com eles outros mais. Então, no reino de Deus nós temos esses curiosos, que é o governo da curiosidade, o domínio. Quando a gente fala governo, é onde domina, o que domina. Então, a primeira coisa que domina é essa ação de saber que existe, mas não está dentro. E eu estou falando no contexto, gente, de crente dos níveis que eu falei ontem: novo convertido, discípulo e apóstolo. Novo convertido, discípulo que já está preparado, e o apóstolo enviado, que já pode assumir uma
Então, eu saí do nível do homem natural. Estou falando de homem natural, do homem que não tem Deus, do homem que não crê em Deus, do homem que é ateu. Estou falando do homem que está dentro da igreja. A visão de Ezequiel é de dentro para fora. Capítulo 46, ele dá toda uma base do que acontece dentro da igreja, dos cultos, do sacrifício, do ritualismo, e agora ele dá uma base do que está saindo fora da igreja, que são os níveis de domínio que está sobre o homem. O primeiro nível é o nível do verbo. Crente vendo, existe o que é santo, o que é profano. Existe o reino de Deus, o reino das trevas, o reino do homem. Aí ele água nos pés, pisando. Aí ele começa a entrar. Eu quero saber o que acontece. E ele vai ser curioso daquilo, querer aprender mais. Mas ainda não é o saudável, não é o ideal. Porque o nível da curiosidade não leva a compromisso, não leva a fidelidade, não leva a transformação. Aí ele vai para o terceiro nível, que é o nível do governo religioso. É o mais perigoso de todos, que é o versículo 4, Ezequiel 47, 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas me deram pelos joelhos. Aí ele viu, vou ver o que está acontecendo, e foi entrando, e a água agora está nos joelhos, que é o nível da religiosidade. O governo, águas que me dão pelos joelhos. Essas águas tocam no ponto onde toda a religião alcança, os joelhos. Os muçulmanos se ajoelham, os budistas se ajoelham, os hindus se ajoelham, os animistas se ajoelham, até mesmo os cristãos se ajoelham. E para se tornar religioso não precisará de muita coisa, basta que alguém os dirija e os coloque de joelhos diante de símbolos que se julgam ser transcendentes. Na religiosidade não há conhecimento, e sim rotina. Aí o cara aprende, né? A gente sabe que os adventistas são os 7 dias, os presbiterianos é o domingo, né? Ou é o primeiro dia da semana. Aí nós temos essa tendência de transformar as coisas em paradigmas, né? Em modelos. Né? Eu gosto muito da fala que Lutero e Calvino quebraram os paradigmas da igreja. A centralização do Velho Testamento. Se a igreja tem um dia, se a igreja tem um espaço físico, se a igreja é ter uma liturgia, e se a igreja tem um sacerdote. Isso é Velho Testamentário. No Velho Testamento precisava ter o super-homem lá para pôr a mão na cabeça, aquele que recebe de Deus, o povo leva para Deus. Precisava ter o sábado, o dia, precisava ter a liturgia, o manual, né? Vou falar na nossa linguagem, o prelúdio, milúdio, pós-lúdio, né? Precisava ter o tempo, o espaço físico, a estética. Esse paradigma Jesus quebrou. Né? Jesus disse que todos são sacerdotes, que todos os dias é dia de adorar, que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, né? Assim diz lá. Que nós somos o templo, não precisa de espaço, que nós somos o templo. Quer dizer, se Lutero e Calvino usou quebrar, será que essa geração nossa quebra esses paradigmas, né? A ênfase, não enfatizar tanto essas coisas? Por isso que é nível. Nós estamos nesse nível, no nível da religiosidade. Sabemos que também é um principado, é um demônio, um príncipe do mal, que é inimigo da igreja, que é o espírito da religiosidade. O espírito da religiosidade torna a vida com Deus rotina. E a vida com Deus não pode ser rotina. Todo dia tem que ser uma aventura espiritual. Eu tenho que acordar pensando que Deus naquele dia vai fazer algo que me impressione. Não é, gente? Senão aquela coisa, hoje não dá mais. Hoje Deus, olha, eu trabalhei muito com coreano. O coreano é discipulado por americano, aquela coisa do método dilatado. Falo isso com muita sabedoria e com muita autoridade. Está o Valdomiro, está o Claudemiro, está a Leni aqui, São Betânia, são pessoas que têm já essa questão mais acadêmica, me perdoe, né? Se houver mais alguém que passaram, com vontade,
questão que deu certo, né? 4 pontos para ser feliz. Eu vivi muito tempo. Eu recebi cura. Foi em maio do ano passado, quando o Valdomiro colocou uma mão na minha cabeça. Ele disse: a partir de hoje, tudo que você aprendeu é para a sua maturidade. O Senhor vai trazer agora ensinos novos, ferramentas novas, visões novas. Que a minha vida inteira eu fui muito pragmático. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, 4 pontos. Era um robozinho, né? 10 passos para receber o Espírito Santo. Ainda bem que Deus se libertou disso. E agora a gente vive, né, nessa dispensação do Espírito por não novas revelações, porque a gente tem caminhado na doutrina dos apóstolos, perseverado na doutrina dos apóstolos, né? Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus é o Senhor e nós somos servos. Essa é a doutrina dos apóstolos, né? 2 Coríntios 4:6. Amém, amados? Então, o governo da religiosidade, não existe um relacionamento pessoal com Deus, e sim através de símbolos, ritos e dogmas. Eu acreditava mais na questão presbiteriana do que na Bíblia. Eu acreditava mais na confissão de fé de Westminster. Catecismo maior, catecismo menor, catecismo. Podem me rir, por favor. Porque era assim. A gente acreditava mais nesses livros que foram feitos por homem do que a Bíblia, que é o único livro inspirado. Não é? Então a gente é o nível, está no joelho ainda. A relação com Deus está no joelho. Que é o governo da religião, o governo da religiosidade. O Salmo 115 vai dizer, vamos lá ver, o Salmo 115 ele vai dizer isso. Muito bom, né? Honrará somente a Deus, né? Salmo 115. Não a nós, não a nós, mas o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus deles? No céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai-lhes da garganta, tornam-se semelhantes a eles que fazem enquanto eles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, e Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que lhes temem o Senhor. Ele é o amparo e o teu escudo. Ele é o teu amparo e o teu escudo. Amém, amados? De nós vem lembrar o Senhor e nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, assim pequeno como grande. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens, ao governo. Esse governo Ele deu aos filhos dos homens, a nós. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem em região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora para todos sempre. Aleluia. Amém, irmãos? Então, nós ficamos engessados em paradigmas, em modelos que às vezes não nos deixam crescer diante do Senhor. Para aqueles que vêm de uma cultura eclesiástica histórica, né, presbiteriano, batista, metodista, luterano, congregacional. Congregacional não é igreja de congregação no Brasil. Igreja congregacional é uma igreja que nasceu nos princípios dos meados da reforma. Quando a gente fala congregacional, não é congregação. Isso no Brasil é uma religião pseudo-cristã que saiu de uma base presbiteriana em nome de Jesus. Tá? Então, talvez você esteja nesse nível, no nível da religião, do governo da religião, o domínio da religião sobre você. Você aprendeu lá na sua igreja, né? Aqueles que são filhos da igreja, que tem aí esse princípio, né? Todos os filhos e os filhos adotivos, eles têm essa visão de se comprometer com Deus, com o próximo do mundo, de servir o reino de Deus, com seriedade, com ética e com alegria. Quem não é filho,
pode, vai ter problema, tem problema. Tem um filho que não consegue viver naquela casa, ou ele tem que alugar uma casa ou morar com outra família. Isso é natural. Quem é filho, é filho. Quem não é bastardo. Você já morou com algum parente que não concorda com a regra da tua casa? Tem problema. O cara quer comer a hora, quer dormir, é difícil. Alguns estão rindo porque vivem isso. Eu como eu já cheguei a colocar gente fora da minha casa. Eu tento viver o que eu prego. Aqui é assim. Se você não puder, eu ajudo você a alugar outra casa. Ou pôr para fora, né? Eu ajudo. Muda de interesse, mas dormiu no meu chão, no meu pão, tem que levar no meu tacão. É básico, tem que ter regras nítidas, não difusas, não confusas. E no campo da religião, isso acontece, é o nível, a água está no joelho. Porque as pessoas estão ainda presas por paradigmas religiosos. O que é bom da igreja presbiteriana, eu preservo, que é a seriedade, que é o governo eclesiástico, que é o melhor do mundo. Alguns governam todos, que são os paradigmas dados por Calvino, né, que a verdadeira religião promove a educação. Isso a gente preserva porque é bom, retém o que é bom. Né? Hoje é bom isso. A ênfase na educação com excelência, a ênfase na palavra bem explicada, tudo isso nós preservamos. Agora, o que é ruim, o que não presta, a gente joga fora. Eu brinco, né, e falo com muita força isso, né, eu quero ter a estética dos católicos, a devoção dos liberais, a educação dos protestantes, a unção dos pentecostais e a prosperidade dos neos. Aí Jesus está falando, pode voltar, vai que quiser. É isso, né? Não, pensa. Então, sonhar não paga, né? Não custa nada, né? Por isso que a minha bênção é meu termômetro. Eu vou casa com essa moça que ela vai ser o puxador do seu paletó. Então, tá aí, na cara do gol aqui. Não é, gente. Quem tem vivido um dia de tanta seriedade, quem está correndo de coisa muito assim, né? Está correndo. Eu queria vir de bermuda. Doido para um chinelo, uma bermuda e uma camiseta. Sabe o que é isso? Pescar para mim é uma coisa muito me descansa. Uma coisa que me descansa é pescaria. Dirigir e outra coisa que eu não posso falar aqui. Né? Entendeu? Entendeu? Descansa. Não dá. A gente está tão no mundo espiritual que a comida e a bebida é viver a vontade, fazer a vontade de Deus. Não come, não bebe. Aqui nem um pastor louco, é uma coisa que é louca. Entendeu? Fazer o quê, né? Entendeu? Então, que alguém tem que bermuda de chinelo, sabe? Você coloca lá em casa a bermuda, já começa a sonhar. Amém. Estamos cansados. O ano foi de muito trabalho. Estamos esgotados, no limite. Corpo. Estamos pela misericórdia. E esses 3 dias, eu falo isso, Deus me impressionado. Cada dia eu estou mais assim, impressionado de Deus. E isso aconteceu depois de 2000, em maio do ano passado, aquele culto, que Deus está te colocando uma roupa nova. Né? Acho que quando eu nem lembro, está gravado. Porque o profeta, assim, Deus usa em momento depois. Você profetizou isso? Por isso que a gente vê, está registrado. Eu vejo. Eu tomei a batidão, pego fita. Começo a ver foto, para trazer a memória que traz, que a mente ela quer te prender. Se você não leva o pensamento cativo a Deus, você se deprime, se angustia, vai ter que bater na casa de profeta para alguém orar por você. Não tem essa força sozinho, né? Mas amém, eu falo, Deus, se o Senhor falar comigo, vai trazer a minha casa aqui. E Deus faz isso. Né? As pessoas me ligam, isso, tudo me visando. Eu tenho vivido isso. Aqui nessa particularidade, sem fugir do nosso tema aqui, nós estamos nesse nível, gente. Nós estamos no joelho. Tá? No joelho, no nível da religiosidade. No governo da religião. O que governa são os estatutos, o que governa aqui, Pai, graças a Deus, vamos para cá, Deus nos libertou disso. Né? Amém? Nós vivemos quanto tempo, né? O que o estatuto diz? O que o manual diz? O que a confissão diz? Não é o que a Bíblia diz. Estou dizendo que isso é errado. Acho que isso serviu,
foi um aio, né? Foi esse mover profético, o governo profético. Nós vamos viver naquilo que Deus fala. Puxa, da onde você tirou essa mensagem? Ah, existe essa daqui. De onde você tirou isso aí? Né? O que o Valdomiro falou ontem, de onde ele tirou? A revelação de Deus. Não é? É o que vem de Deus, você está estudando. Passa desse engessamento do governo da religião. Aí nós vamos para outro nível. Que eu também creio que aí vale 50% da religião e 50% desse nível. O governo da religiosidade também está entre você e as águas profundas. Precisamos romper com ele. Muitas vezes esse governo se fortalecerá pelo governo das obras, que é o quarto nível, governo das obras, do fazer, do realizar, e dar ênfase no número, no resultado. Verso 5 de Ezequiel 47 vai dizer o quê? Desculpa, família aqui, né? Esse tempo está gravando, depois o lugar tem que se virar para ele estar saindo. Então, minha família, e desde que a gente vai dar um Gatorade, dão água de coco, mas um copo de água mineral azul a gente está em mole. Copinho de vidro, né? A gente quebra a noção, compra uma dúzia lá, já deixa, né? Um copinho de vidro, né? Tá bom? Você sai de coco, mas um copinho melhor? Pode ser. Quebrar a noção, glória a Deus, a noção, boa copa do lado aqui para fazer. Um copinho americano, pode ser um americano. Requeijão, né? Tira lá o também, mas copo de plástico. Tá. Estamos falando de obra, não estamos? Governo das obras. Águas que davam pelos lombos, verso 5, né? Verso 4 para o 5. Parte B. Mediu mais rio, estou no 4. Me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Mediu outros, que era já um rio que não podia atravessar. As duas partes. Lombo, ele falou, né? Costa, carregar, suportar. Os animais, os lombos apontam para o lugar onde o animal carrega a sua carga. E no caso do jumentinho, onde carregará também os seus passageiros. Muitos erguirão que conhecem a Deus praticarem boas obras. Essas águas também passam fora do tempo. Creem que essa seja a religião verdadeira. Creem que essa seja a religião verdadeira. Tiago, em nome do Senhor Jesus, diz que a verdadeira religião é aquela que ampara as viúvas e os órfãos. Mas ele também vai dizer que não devemos ser apenas ouvintes do Evangelho, mas praticantes da palavra. Fazer, ter, construir. Gente, eu olho isso aqui, eu olho para trás, a gente olha para trás, a gente vai crescendo, né? Quando eu era menino, pensava como menino, fazia as coisas de menino, a gente olha para trás. Quanta gente eu machuquei, feri, amaldiçoei por causa do fazer. Eu fui treinado no ministério para fazer. Sabe, a igreja, Deus está investir na sua vida, para você fazer. A gente foi condicionado para isso, fazer. Na minha vida, graças a Deus, tudo que eu fiz deu certo, até hoje, nesses 41 anos de vida que eu vou completar. Deu certo. A gente tem olhado para trás, números incríveis, esse ano mesmo, todos os eventos que fizemos, só um deu errado. Esse fim da corrida aí. Nós tivemos um ano positivo demais. Em números, eu não cobro da liderança números, mas na minha caderneta, no meu diário, eu marco tudo, analiso tudo. Às vezes a gente testa, vê se a pessoa tem o governo no momento, às vezes não tem. Então, atento a tudo, né? Porque nós não íamos chegar nesse nível se fosse os meninos, né?
Acho que de boa ele tem só a cara e o jeito de andar. E de vez em quando faz cara de pomba assim. Estamos bem atentos. Se não fôssemos crentes, ia dar muito lucro pro diabo, eu acho. Hoje estamos dando por aí. Amém, amados? Mas esse governo é perigoso, o governo das obras, que domina. Quando eu estou falando governo, né, tem aquela ideia de governo, de política, de religião. Governo é domínio, aquilo que domina naquele momento. Governo, aquilo que está dominando, fazendo você gerar a obra, o serviço. Entendeu? A restauração de obra. Então, hoje, nós estamos vivendo esse momento, salvos para as boas obras. Somos salvos pelas obras, que quebra a teoria kardecista. Efésios 2,8, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Mas temos que ter boas obras, os frutos os conhecereis. Mas nós entramos nesse aprisionamento das obras. Contudo, hoje muitas pessoas interrompem sua busca por águas profundas, por entenderem que o seu limite está nas águas que dão os seus lombos. Mas isso também é um governo que engana. E essa também entre você e as águas profundas de Deus. O João veio, que eu não vou dar uma. É o filho se agarra no colo. Eu vou dar o João lá, porque o João é filho, está acostumado a levar bronca. O filho mandou uma foto. Oi? A gente mandou ele. É que eu sou do José. Então eu sou do José. Entendeu? O João em casa, ele sabe lá. O negócio é achar diferente. Então, assim, né? Eu não tenho muitos costumes, eu não tenho muitas manias, não sou excêntrico. Tem algumas coisas que eu considero muito. Copo de plástico, negócio que me deixa feito perdoado. Estou brincando, né, gente? Então, vamos falar das obras aqui, não dessas obras. As águas profundas são águas onde artelhos, curiosidade, joelhos, curiosidade, lombos, obras. Vai demorar isso. Notaram? Você está entendendo? Estou sendo claro? Isso é profundo. Estou tentando ser para entender aqui o nível. Talvez você está começando, molhou o pé. A água do bar chega entrando no chinelo e está vindo. Deixa eu ir lá. Canela. Curiosidade. Joelho. Já está. Na questão do joelho, deixa eu lembrei de uma fala aqui, a questão da identidade teológica. Que às vezes as pessoas são religiosas, mas têm identidade teológica. O homem é aquilo que ele sabe de Deus. Se ele aprendeu que Deus é um Deus tirano, como nós ouvimos ontem, esse Deus que castiga, esse Deus vai ser assim para ele. O reflexo do Pai que fala Deus, ele vai praticar. E a gente percebe que muitas pessoas são religiosas sem identidade teológica. Se é calvinista, se é arminiano, se é teologia da prosperidade, se é reformado, a pessoa não tem uma identidade teológica. Aí são escravas. Por quê? A igreja, ela oferece alívio. Às vezes as pessoas vêm para a igreja para alívio. Aquele momento, 1, 2, 3, aquilo alivia uma frustração, a igreja dá aquele conforto, aquela sensação que ele está bem, que na casa dele ele não tem aquela proteção, no lar dele não tem essa proteção, no seu ambiente de trabalho, a vida, a história dessa pessoa, como eu falei ontem, se não mapear a história, como foi muito legal quando eu falando da história dos pais, né, eu faço muito isso, porque história, educação e paternidade. Sem esses 3 fundamentos não tem crescimento. Minha história, meu pai era marxista. Então aquilo vai influenciar na sua vida. Meu pai era católico, era um bandista, era um espírita. Minha família, isso é a história, a raiz, né? Quem colocou a mão na sua cabeça? Você vê quem colocou a mão na cabeça de Lutero, Cornélio, pastor, de Calvino? É uma linha apostólica, que vai
Nós estamos vivos, o governo de Deus é de geração em geração. Existe uma linha predestinativa no governo de Deus. E a questão da religiosidade saudável, porque a igreja tem a melhor religião do mundo, né? Porque um dos poderes que governam o mundo, quais são os poderes que governam o mundo? Comunicação, que está dividido em música, palavra escrita, internet, o que mais? Imprensa, o interlocutório. Domina. A igreja tem a melhor comunicação do mundo. A igreja tem a melhor música do mundo. A igreja tem a melhor comunicação. Todo mundo é igreja. Que a igreja, aquele que é leigo pode ser doutor pelo Espírito. O cara não estudou, não tem nada na cadeia, mas Deus usa ele. Eu na minha linha eu já falei, eu não pago para ver a gente cantar e tocar. Eu tenho perigo isso. Se me der um convite, alguém vai pagar. Eu não pago para ver crente tocar e cantar. Deus me livre disso. Aqui, os eventos que nós fizemos aqui, né? Vamos cobrar 10, vamos cobrar 5. Era um negócio que de graça receber, de graça dele. Deus levante um empresário para patrocinar, que Deus levante alguém. Se é de Deus, que é de Deus prevalece, né? De Deus não acontece, que é de Deus, não é de Deus, queima como palha, não é? E nesse contexto, né, de história, de saber a nossa origem, a igreja tem os melhores poderes do mundo. Comunicação está no mundo da igreja. A educação, a igreja tem a maior escola do mundo, que é do poder, né? Que é a educação, a escola bíblica dominical, onde todos são a maior verdade está no mundo da igreja. A igreja tem a maior economia do mundo, né? Porque no reino de Deus não adquirimos para o nosso status, mas sim para abençoar. A igreja tem a melhor política do mundo, que é a política da previdência, que é repartir o público, república, repartir o público, política, administrar a cidade, pobres, né? Administrar com base no reino. A igreja tem a melhor religião, estar ligado ao ser. A igreja liga o homem direto com Deus através de Cristo. Amém? Hoje tem aí a doutrina dos 7 montes, né? Que muitos estão começando a interessar nos 7 poderes, e cada monte tem um poder, aí eles dividem música, né? Eu acredito que sejam 5, que música está dentro de comunicação, mas arte e música eles colocam como um monte, e atrás de cada monte tem um demônio, um principado, né? Polion, Nosferatus. Eu não sou muito bom de guerra espiritual. Entendo salamologia, jamologia. Desculpe, bem, mas essas coisas ainda para mim não tive tempo de estudar ainda, de ver, para poder falar algo mais forte, né? Quando o Bíblia já tem mais base do que isso. Deus preparar, fazemos uma conferência aqui de guerra espiritual, para ensinarmos a igreja, que a igreja aqui nós não temos. Porque é uma área que eu não. Problema de raiz, né? Raiz presbiteriana. Estou aberto. Entendeu? Eu quero que a água passe dos fungos. Porque eu estou aqui. Na minha vida, a água está aqui e já está no ronco já. Então, só que a cabecinha está fora, criando tartaruga. É o seu caso? Talvez você esteja pisando. Ixi, está fria. Então a canela enviou, né? Está no joelho, já está aí nas coxas. E tem alguns que já estão a água até aqui, que é descobrir a filosofia, descobrir a visão. Já estou no nível certo, né? Que as águas profundas são águas onde seus artérios, curiosidade, onde seus joelhos, religiosidade ou longos obras já estão acontecendo, já passaram por esses níveis. Não serão a sua base de segurança, mas sim sua total confiança no mover das correntes do Espírito. Nós vamos agora para o quinto e último nível, que é o nível do governo do Espírito, das águas profundas. Está no versículo 5. Pediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Esse foi o mover que Ezequiel viu fora do templo, de um rio caudaloso
contido na estrutura do templo dos judeus, ou mesmo ainda que nascendo em Jerusalém ele não se tornaria um lago ou ainda um novo mar da Galileia. Ele vai de encontro às nações da terra, a conquista de novos territórios. Isso tem a ver conosco. O Senhor quer fazer conosco e nos levará a essa dimensão de dependência do seu sobrenatural. Quer dizer, essa é a fase ideal. Nesse mover, toda a água amarga será curada. Aí nós vamos dar um pulo lá para o verso 10, né? Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Engedi-Laim. Haverá lugar para se estenderem reis. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. As águas Mara, as águas da amargura, Miriam, Mariana, Maria. Aí depois vamos falar um pouquinho de destino, né? Porque Miriam teve muito problema com água, né? O seu irmãozinho foi colocado num cesto e solto na água. Ela viu o mar daquele tamanho, pedindo o povo de passar, passou, e depois Miriam cantou. Depois ela viu o seu irmão bater na rocha e sair a água, águas amargas. O que é isso amarga? Que a Bíblia diz que lá em Hebreu nós não temos nenhuma raiz de amargura, de frustração, que hoje o espírito de frustração na vida de muitos tem sido uma realidade. E espírito de frustração, sabe como se vence em frustração, gente? Trabalho, determinação, volta por cima, né? Ok? Então essas águas que saíram do trono não criou mais uma religião, não criou mais um laguinho, não criou mais um Jordão, mais um tanque de Siloé, mais um poço de Jacó. Essa água ela foi crescendo e cobrindo todos os outros tipos de água que havia. E a pessoa mergulhou, passou dos lombos e mergulhamos. No governo do Espírito viveremos debaixo de uma unção excessiva e extravagante. Esse é o parâmetro que temos se estamos debaixo dessa água ou dessas águas. A ênfase pela unção, aí eu começo a entender, e Deus respondeu o que temos vivido nesses últimos 90 dias. Unção, aquela força vindo de cima para baixo, né? Som, louvor extravagante. O que é extravagante? O que é extravagância? Dá para ser extravagante com reverência? É você soltar, não tem gesso. Nós temos alguns irmãos aqui na igreja que são, né? Vou falar que nós temos alguma liderança. É até bom que ele não está aqui, porque para a gente a mensagem dirigida, porque eu estou falando na coletividade. Nunca está bem, nunca está contente, nunca está feliz. Só reclama. Vamos ver isso nos próximos versos. É muito forte isso. Isso é uma revelação, gente, muito forte. É forte. Porque é assim que muitos estão vivendo. Isso aqui, né? Som. O tema é um tema reflexivo, né? Qualquer tipo de intempérie tira nossa concentração. Som. Pronto? Então, é uma revelação muito profunda isso, porque isso tem que confrontar. Não tem como, né? Eu entendi, e você vê que esses irmãos estão sempre no buraco mesmo, gente, na cova. São imaturos, não cresce, né? São imaturos, difícil, mas temos que amá-los e fazer parte das bênçãos do despojo. E como estamos conferindo, né, uma conferência, estamos vendo se estamos prontos ou preparados para governar, esse rio, ele vai curar o que está morto. Mar de amargura, de frustração,
de desilusão e outras manifestações públicas e visíveis, porque a boca fala do coração está cheio. E nós estamos com um problema muito sério, né? Porque como trabalhar isso? Foi a ética de Paulo. E Paulo acho que foi muito feliz quando ele diz: andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Não é? A única maneira é nós mergulharmos mesmo no mover do espírito. A identidade da igreja será saúde para as nações, sal da terra, que é o verso 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. A identidade da igreja será saúde para as nações, sal da terra, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. É isso que o Valdomiro disse ontem, né? Que Deus está a vastir, vai continuar bonita, cheirosa. Os grandes templos, as grandes corporações evangélicas, as obras ficarão, o perfume, mas o governo Deus vai dar para outro, que seja a nossa geração, em nome de Jesus, seja eu, seja você. Que se não for eu, nós vamos deixar uma herança para os nossos filhos e netos de uma igreja saudável, amém? Uma igreja que trabalha caráter, vida com Deus, compromisso com o próximo, não templo, né? Os pais entesouram para os filhos, isso é natural. Herança material, para quem é pai saudável, é natural, gente. Não é? O pai sabe que tem que prover o sustento, então, naturalmente, ele vai deixar. Meu pai deixou uma parte de uma casa para mim, no mínimo eu tenho que deixar uma parte de uma casa para mim, no mínimo. Senão, eu não. E precisa ser crente para isso. É uma coisa natural, é sociológica, antropológica, é natural, é uma lei natural. Ok, gente? Então, seremos como árvores frutíferas plantadas junto de ribeiro. Salmo 1. Nosso testemunho será o nosso fruto, e junto do ribeiro, a sua margem, de uma de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dará fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Verso 12. Aí ele começa a profetizar. Ezequiel começa a profetizar a partir do verso 11 o que vai acontecer com essa igreja, com esse líder que está nesse governo das águas profundas, mergulhado dentro do Espírito. Ele vai ter frutos bons, frutos que permanecem. No governo do Espírito Santo, a unção da multiplicação é liberada. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do seu santuário, e o seu fruto servirá de alimento à sua folha de remédio. Verso 12b. É natural, gente. Um homem que está mergulhado no Espírito dar fruto, resultado, conquistar, crescer, aumentar as suas riquezas. Isso é natural. É algo que não pode ser pesado. Eu estou dentro, né? Eu estou dentro daquilo, eu estou dentro desse contexto de saúde. O que mais? No governo do Espírito Santo, a unção de governo, de domínio, de multiplicação e posse da terra serão sobrenaturais. Verso 13. Assim diz o Senhor Deus: este será o tempo pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. É natural, gente. Aí a casa boa vem, o carro bom vem. Você saber viver com aquilo que Deus te dá, multiplicar aquilo, é natural. Acho que é muita prepotência minha, né? O altivez falar que nós estamos vivendo isso. Eu creio que nós estamos vivendo isso aqui. Se você não está, talvez você esteja em outro nível, né? Nível dos dons, nível da religiosidade. Mas quem está vivendo no nível do Espírito, isso é sobrenatural, é o que podemos fazer. É o que Deus faz, é a evidência da graça. E por causa da graça, José prosperava no Egito. A graça. E graça é favor imerecido. A graça se manifesta onde?
onde Deus está. E para que Deus esteja na minha vida, é o processo de santificação. Né? Vamos correr, que a hora já foi. Tá? No governo do Espírito Santo, a unção sobre a nossa vida será a unção de José, a unção de excelência. Será a porção dobrada. José terá duas partes: bênção para ele e bênção para o próximo, bênção para os outros. Eu desafio, isso eu falo agora, falamos na verdade, eu desafio. Quem não esteve aqui, com sinceridade, com honestidade, com coração puro, não prosperou esse ano. Prosperou. Uma parte da minha bênção está vivendo. Amém, irmãos? E vocês não têm noção. Eu não tenho o prazer de falar, e depois que o Valdomiro falou, eu não vou falar mesmo. Entendeu? Se eu orar, se Deus mandar falar para ele, eu vou falar com o pai espiritual. Porque às vezes eu compartilho coisas para ele, que até ele assusta, né? Como o que Deus está fazendo aí na minha vida, o que Deus está fazendo com a gente. Até medo de falar. Eu, depois de sexta-feira, falei: Deus, entendi o seu recado. Porque é o momento que nós estamos vivendo. Amém? Mas por que Deus escolheu o EPAG? Por que Deus escolheu o EPAG? É princípio, a igreja de viver isso não é interdimensional. Nós estamos vivendo isso. Eu estou tentando levar vocês a essa dimensão de águas profundas. Então, já a árvore plantada junto a ribeiro de água. Está lá. Tem um mar do Espírito, nós estamos ali do lado. Amém, irmãos? E eu quero, estou terminando, Deuteronômio 13, 33, 13. É uma palavra profética. Em nome de Jesus. Eu falei: você é tão ousado, gente, aqui. Outro dia eu falei: Betânia, vamos comprar um carro, dar para esse irmão? Ele falou: não é hora. Certo, eu mando você mesmo agora é minha vez. Falei: Betânia, eu não faço nada, assim, não faço nada, gente. Não faço nada, eu não faço nada. A gente ora, conversa. Betânia, vamos fazer isso. Não, vamos, assim, nós fazemos isso para atrapalhar a vida, o plano de Deus na vida desse mundo. Amém, irmãos? Então, quem tem ouvidos, ouça o Espírito dizer hoje. Deuteronômio 33, 3. E de José. Quando o Valdomiro começou a usar José como exemplo, eu estou impactado. Eu estou falecido, eu estou bêbado, eu falei: Betânia, acho que eu tenho que ficar um dia no mato, lá, quieto, dentro da barraca, para poder voltar. Porque se eu continuar assim, ou eu vou matar alguém com um soco, ou eu vou mandar para o céu. Porque é muita graça, gente. E de José eu não mostrei. Eu tenho um estudo que a gente pesquisou para ele, mas esse eu não tenho. Não é que eu não falei: Deus. E por isso que ele falou que tirar a casada, eu fiquei até bravo. Puxa, o Valdomiro tinha que estar ouvindo esse negócio para aumentar a fé dele. Ele falou: vou chegar um pouquinho mais tarde. Fica mais que ele chega na introdução. Ainda bem que chegou na introdução, né? Porque eu não mostrei para você e você também não falou. E aqui eu quero concluir assim: e de José disse, né, Deuteronômio 33, 13, e de José diz: bendito do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho, com o abismo que jaz abaixo. 14. E com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com as mais excelentes dos montes antigos, com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. É isso que eu quero para a minha vida e desejo para a tua também. Amém. O filho perguntou para a sua mãe: mãe, o que é ser cheio do Espírito? Naquele momento a mãe não teve a resposta à sua pergunta. Passadas algumas semanas, viajaram para uma região de litoral e de repente estavam diante da imensidão do mar. O filho olhou para sua mãe e perguntou se ela estaria firmando a sua mão ao entrar naquelas águas. Ao que a sua mãe respondeu que sim. Ela o tomou pela mão e as águas foram cobrindo os seus pés, joelhos, peito, e de repente ele estava suspenso sobre as águas e abraçou a sua mãe com todas as suas forças. Neste momento a sua
Filho, ser cheio do Espírito Santo é também assim. Perdemos o controle de nós mesmos e somos abraçados pelos braços do Pai. Amém? Eu creio que ser cheio do Espírito, gente, não é só falar línguas, expulsar demônio, gritaria, choro, emoção. É a consciência de Deus em nós, domínio de Deus em nós, domínio aqui. Eu vou fazer. Aí a alegria é tanta que falamos línguas, a alegria é tanta que dançamos, a alegria é tanta que pulamos, a alegria é tanta que fazemos barulho. Que é aqui. Que 2012 seja o ano de José. Não estou profetizando que será, estou falando que essa unção de governo. Eu acho, Valdomiro, que o sofrimento de José nós já passamos, já fomos experimentados nisso, já fomos traídos pelos irmãos, já fomos vendidos, nós já passamos por todo esse processo. Agora vamos administrar as riquezas do Faraó. Amém? A ceia das fases, né? Você precisa subir de face. Se você está pisando na água, você precisa olhar o joelho, olhar a canela. Se a canela está na canela, você tem que subir os joelhos. Se os joelhos, você subir para os lombos, para você mergulhar. Por isso que Deus vai dando paulatinamente. Deus vai dando paulatinamente. Amém? Vem cá, Valdomiro, eu vou te dar uma de fazer profeticamente. Isso é uma profética. É contigo que Deus te der, Deus já te usou ontem grandemente. Cadê tua essa toalha? Vamos consagrar essa toalha bendita. Deus mandou toalha é cobertura. Deus tocou no coração para fazer uma toalha nova para Santa Ceia. Deus está cobrindo alguma coisa. Em nome de Jesus. A gente fica falando, será que tem pecado escondido na vida de líder? Será que tem pecado na igreja? Mas nós entendemos, hoje de madrugada, Deus falou isso comigo. Nós ficamos no dia, o que está acontecendo, Deus? O que Deus está nos cobrando tanto? Entendemos que é fácil, é maturidade mesmo. Não é, o pecador não permanece na avaliação do justo, em nome de Jesus. Amém? A mesa é serviço ao Senhor, e a toalha que cobre a mesa cobre o teu serviço. Estamos compreendendo, o filho amadurecido, ele presta um serviço amadurecido. E a toalha nova está dizendo que o serviço da IPAG está recebendo uma cobertura nova. Essa cobertura de filho amadurecido, de árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. Não é uma árvore desgovernada. No tempo do favor de Deus, ela dá o fruto na estação própria. E é alimento para as nações. E até as suas folhas são remédio. Então o serviço da IPAG vai curar. O serviço da IPAG vai alimentar. E essa é a nova cobertura. É esse tempo novo que Deus está marcando, como Ele diz lá em Isaías, quando Ele fala que aquele que tem o poder, aquele que afundou nos mares o cavalo e o cavaleiro, é aquele que marcou um novo tempo. E Ele diz: eu estou chamando a existência um tempo novo, eu estou chamando a existência, e eu farei coisa nova no meio de vós. Eu colocarei rios no meio do deserto, fontes de água no meio da terra seca. Nós estamos falando de fontes de águas que vivificam, leva a vida até onde estava morto, até o mar morto viverá. Antes o mar da Galileia já viveu, porque a água do Jordão passa, e o que nós chamamos mar da Galileia é o mar doce, porque o rio é que alimenta. Então, quando o rio alimenta, a amargura é tirada. Primeiramente, se você tem qualquer tipo de amargura, hoje é para entrar nesse rio e deixar que o rio te submerja. E tudo que é amargura, ressentimento, lembrança do passado, lembrança de sofrimento, isso
isso tudo afunda das águas, porque as águas deste rio purificam. Elas lavam, elas purificam, elas santificam, e é isso que o Senhor está dizendo. Eu farei coisa nova, eu ponho uma fonte para dar de beber aos meus filhos. Quando vem essa cobertura nova, você sabe que deste púlpito sai um rio, e este rio é água para beber. Eu dou água aos meus filhos, e onde as águas deste rio chegarem, até o que estava morto viverá. Nós vamos sair daqui, desta conferência que eu e o Eduardo estamos saindo para o Peru. Queridos, Arthur é peruano e sabe as áreas do Peru que estão mortas, mas nós vamos levar vida para a montanha, nós vamos levar vida para a selva, nós vamos levar vida para as praias, porque não estava no meu coração ir ao terceiro povo. Eu sempre olho para o Peru olhando para dois povos, o povo da montanha e o povo da selva. O Senhor disse: é para todo o Peru, e tem que levar vida para transformar a nação. E é isso que o Senhor está falando. Este rio que agora recebe cobertura nova, agora o Senhor vai sair deste culto as palavras que foram ensinadas, essas revelações que foram dadas ao nosso Pai, porque essa é uma casa paternal, e é uma casa que investe nos seus filhos e que faz com que os seus filhos sejam fontes de águas onde eles forem. Onde forem os filhos desta casa, eles serão fontes de água, porque fontes de águas vivas fluirão do teu interior. Do teu interior. É preciso ter visto estas águas novas, estas fontes novas que o Senhor está chamando, porque Ele está fazendo algo novo. Por isso Ele exigiu uma cobertura nova sobre a mesa de serviço. Ele está dizendo: vocês vão fazer um serviço diferente para mim, porque esse serviço é novo. Nós já falamos ontem que todos os ministérios serão proféticos, todos. O menor ministério da igreja será profético, diz o Senhor, porque este é o tempo do trabalhar profético, do renovar profético, do cantar profético, do anunciar profético, e tudo que fizermos será profético. É isso que o Senhor está falando com grande força no meu coração. Mandei fechar a porta porque nós estamos compartilhando segredos espirituais que não são públicos. O que nós estamos fazendo não pode ser público. Agora não. Nós vamos transformar isso numa linguagem mais pública para publicar isso. Nós estamos colocando na internet. Então, que quando vocês orarem para vocês lembram, Deus dá um dom para cada um. E às vezes a gente colabora com pessoas que vão receber esse amor e às vezes nem tem noção disso, mas um dia Deus toca no coração. Amém. Você pode mostrar mais uma vez? Estendam as suas mãos por aqui. Vamos consagrar os elementos com alegria. Sempre aqui. Vem, bebê. Vamos ficar em pé, estendam as mãos. Que esse é serviço coletivo, né? Poderoso Deus, nós estamos crendo que a mudança até no nosso serviço, que o nosso serviço recebeu a roupa Shalom, acabando da intimidade, a cobertura da intimidade de Deus. E nesta intimidade nós ousamos te pedir, Senhor, santifica esses elementos para o uso dos teus filhos e para a santificação do seu corpo. Que haja, Senhor, milagres nesta hora. Que haja cura, esta cura das amarguras,
porque hoje o rio do Teu Espírito foi inaugurado de uma forma maior. Nós estávamos recebendo algumas chuvas do Teu Espírito, mas hoje, pela palavra que o Senhor trouxe de revelação ao Teu Filho, nós tomamos posse deste rio, destas fontes de águas que fluirão do nosso interior para sarar os mares da terra, porque o mar representa nações, e nós sabemos que onde as águas deste púlpito, as revelações que o Senhor tem dado a esta casa, aonde elas chegarem, elas levarão vidas. Nós queremos chegar ao Peru, a Costa Rica, a Honduras e a Guiné-Bissau nos próximos dias. E aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor enviar equipes apostólicas saídas deste lugar, que eles levem as águas deste rio. E nós declaramos desde agora que até o que estava morto viverá. Mas começar por nós, Senhor. Cura os traumas, cura as amarguras, os ressentimentos, as lembranças antigas, porque o Senhor diz que está fazendo algo novo e que nós não devemos lembrar das coisas passadas, nem das coisas antigas, porque o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está chamando à existência algo novo, e que rios de águas vivas fluirão do nosso interior, e que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Por isso eu santifico esses elementos para serem o iniciar deste novo fluir na vida de cada um dos teus servos. Que haja cura completa das lembranças, das amarguras, dos ressentimentos, das lembranças doídas, das perseguições, das mentiras, das acusações. Que tudo isso agora nós sejamos verdadeiramente, possamos entrar neste manto de governo de José, que esqueceu as coisas passadas e disse aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus transformou o mal em bênção. Que nós tenhamos esta certeza, esses elementos estão santificados para serem o início deste tempo de intimidade de José, intimidade com o Pai, como filho amado. É o que nós almejamos, Senhor, como filhos amados, esta intimidade, esta Rupa Shalom, esta cabana de intimidades contigo, esteja agora estendida através dos elementos desta ceia, santificados para este ato, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, nós vamos estar servindo cada um. O Aldomiro vai estar ministrando o livro eterno, e nós estaremos ministrando cada um, em nome de Jesus. Pera, velho, estou arrumando. Você que tá matando. Nossa, o que você fez? Paqueta. Paqueta. Eu te amo, Jesus. Que te agrada. Vai. Eu não baixo. Atrair para mim os teus olhos de amor e poder te abraçar, recostar em teu peito e poder te dizer tantas palavras. Eu te amo. Ao
Pai, que a unção de José, a unção da excelência, do governo que está sobre a vida de José, está sobre todos aqui. Seja agora para Deus. Aleluia. Quero te agradar, atrair para mim os teus olhos de amor e poder te abraçar, recostar em teu peito e poder te dizer.
a unção de sabedoria, a unção de governo, a unção, Pai, que transforma o pequeno no grande, o pouco no muito, a unção que suporta as tribulações, passa pelos processos, a unção de orgulho e a vaidade são realmente, ó Deus amado, vencidos, e que possamos mergulhar no rio do Teu Espírito, possamos cada dia mais, ó Pai, fluirmos como um rio, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta manhã abençoada que tivemos. Muito obrigado pela vida do apóstolo Valdomiro, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Possamos continuarmos firmes no Senhor, possamos continuar, Senhor, na Tua presença, Pai amado. Abençoa a Santa Ceia dessa noite. Dê sabedoria ao Teu Filho para nos ministrar, Senhor. Que agora Ele falou para líderes, pastores, presbíteros, diáconos, à noite, que possamos, Deus amado, impactar a Tua igreja com essa unção, que é a unção de governo, Senhor Deus. Dá-nos as palavras para que nós possamos, a unção do Mestre, Senhor, para que possamos transferir esse conhecimento numa linguagem que o povo entenda, Senhor, sem entender que estamos cobrando, acusando, exigindo, Senhor, mas em nome de Jesus queremos realmente fazer a Sua vontade, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela bênção desse dia, pela bênção desses dias. Desde já colocamos, Senhor, a viagem do Peru, Costa Rica, Honduras, Senhor Deus amado, e Guiné-Bissau nas Tuas mãos. A carga que temos recebido por esses países, Senhor. Prepara a oportunidade de nós estarmos indo para o Amazonas, terminarmos ali, Senhor. Não será nesse mês de dezembro, entendemos que o Senhor quer que façamos isso em outro momento. Senhor, abençoa o Alberto, abençoa a senhora Tatiane, Senhor, a igreja ali em Maitá, Senhor, mas o nosso coração arde por Peru, por Costa Rica, Honduras e Guiné-Bissau. Senhor, eu não vou poder ir neste momento, mas quero estar de alguma forma contribuindo, Senhor, ajudando. Senhor, quero sacrificar alguma coisa para que os Teus filhos possam estar indo, representando a lei pague naquele solo, Senhor Deus, e que o Senhor desperte realmente esse desejo de estar, Senhor, indo para o Peru de alguma maneira, orando, contribuindo, enviando os Teus filhos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.